Olá, querido estudante, sou o professor Leonardo Lopes e agora nós vamos dar início ao nosso assunto das aulas de matemática. Desde já, quero dar boas-vindas ao aluno novato que está chegando no curso agora. Seja muito bem-vindo, prepare-se para o vestibular, para a conclusão do ensino médio, acompanhe nossas aulas. Também desejo um bom retorno aos alunos que estão voltando, os nossos alunos que já estavam conosco, e agora a gente volta com força total nesses assuntos de matemática. Olha só, o nosso material, ele está trazendo agora esse assunto relacionado aos números complexos, né? Então, a gente vai estar estudando os números complexos, que é o capítulo 9 do nosso material. Desde já, eu peço que você esteja preparado para estar recebendo essas informações e fazer bom proveito de todos esses assuntos. Bora para a nossa aulinha? Muito bem, olha, vamos começar falando dos números complexos. É um assunto bem legal de se trabalhar, tá certo? Então, eu peço que você esteja atento a tudo isso que a gente vai estar falando agora, tá certo? Números complexos não é novidade para ninguém, tá certo? Apesar de muitos ainda não terem estudado esse assunto, fique calmo que agora a gente vai tentar tirar o que você tiver de dúvida em relação a isso aí, para poder fazer boas provas, para poder entender. E caso você tenha alguma dúvida, algo que te deixa a desejar, deixa um comentário aí, a gente vai estar tirando suas dúvidas, te dando a atenção necessária para você se dar bem, para você entender melhor o conteúdo, tá bom? Vamos para a nossa aula. Deixa eu sair aqui do meio, que eu vou utilizar todo esse quadro para estar explicando esses assuntos aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula agora. Olha, imagina aí a gente ter que calcular uma equação desse modelo, né? Considere como exemplo essa equação aí, né? Ao resolvê-la, encontraremos o seguinte, olha, o x elevado ao quadrado mais 4 igual a zero, a gente vai ter que o x elevado ao quadrado vai ficar igual a menos 4, né? Vamos passar aqui esse 4 para o outro lado. E quando esse 4 passa para o outro lado, ele passa de modo negativo, né? Como a gente já sabe, ele vem de modo negativo. Então, se você pegar essa potência que está do lado do x e passar para o outro lado, vai na forma de raiz, né? Então, o x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4. E a gente sabe, pessoal, que esse conjunto dos números reais não tem solução para raiz de número negativo, né? Então, essa raiz de número negativo, a gente vai transformar justamente nesse número imaginário, que é o que nós vamos trabalhar aqui nos números complexos. Olha, multiplicando aí esse valor por menos 1, né? A raiz de menos 1 vai ficar mais ou menos a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1, e a gente sabe que a raiz de 4 é 2, e a raiz de menos 1 vai ser o i, que nós também achamos. Olha que interessante como fica aí agora essa primeira parte. Após desenvolver essa equação aí, a gente chega que o x ele é mais ou menos 2i. Pronto, achamos aí a nossa parte imaginária, né? Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar o seguinte, olha, a gente viu os números, esse primeiro conjunto, que é os números naturais, representado pelo n, né, números naturais. Depois a gente estuda os números inteiros, depois os números racionais, irracionais, os números reais, e agora nós estamos nos números complexos, tá certo? Que é justamente esse assunto que nós estamos vendo agora. Vamos trabalhar essa forma algébrica? Olha, z igual ao par ordenado AB, né? Isso vai ser igual a A mais BI, né? Onde Z vai ser igual a A mais BI, o A e o B pertencem aos números reais, tá certo? Onde A é a parte real e B será a nossa parte imaginária, né? O A ele pode ser até igual a zero, mas o B ele deverá ser diferente de zero, né? Esse imaginário puro aí, Z vai ser, na verdade, 2i,
né? Que ele dá aí como esse imaginário puro. Já o B sendo um real puro, ele fica sendo o Z igual a 2 mesmo, né? Ele não vai ter essa parte imaginária. Entenda isso, tá certo? Então, nas potências de I, e o nosso material traz isso aí bem direitinho, essas potências de I, a gente vai estar conhecendo essas potências aí, né? Olha, o I elevado a 0 é igual a 1. A gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. O I elevado a 1 vai ser igual a I. O I ao quadrado vai ser raiz de menos 1 ao quadrado. Quando você cancelar aqui, se você cancelar aqui a raiz e cancelar a potência, você vai ter que I ao quadrado vai ser igual a menos 1. E assim sucessivamente, né? Você tem aí que a raiz de 3... I elevado ao cubo, na verdade, I elevado ao cubo vai ser I ao quadrado vezes I. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1 vezes I. Menos 1 vezes I igual a menos I. Tá bom aí, olha. Veja que a gente está só seguindo aí uma regra algébrica, né? Isso até a gente já trabalhou em outras situações, não usando esse I, mas usando outras formas, né? Aí, olha, para expoentes maior ou igual a 4, a gente divide esse expoente por 4 e utilizamos o resto da divisão. Olha só como é que vai ficar. Presta atenção aí, como é que vai ficar essa operação aí do I elevado a 39, olha. 39 dividido por 4, nós vamos ter que vai dar 9, né? 9 vezes 4, isso será 36, 36 para 39, 3, né? Ó, chegamos aqui nesse 3, né? Então, esse 3 aí será justamente o expoente do I igual a I elevado a 39, fica I elevado a 3, e I 39 a gente passa a chamar da parte imaginária negativa, né? Ó, menos I, tá certo? Então, essa igualdade de números complexos, ela vai ficar desse modo. Olha como vai acontecer esse mecanismo aí. A gente separa quem for a parte literal e separa da parte imaginária. Olha, A e o C a gente vai estar separando, né? O A vai ser igual a C e o B vai ser igual a D. Por quê, professor? Porque são as duas partes da equação que traz aí essa parte imaginária. Vamos conhecer o conjugado de um número complexo, né? Olha, o conjugado de um número complexo, a gente tem aqui Z igual a A mais BI ou Z igual a A menos BI, né? Se você trocar isso por números, a gente vai ter que o A vai ser igual a 4, esse B igual sendo 3, fica 4 mais 3i, ou 4 menos 3i. E o oposto é só usar o sinal contrário, né? No caso aqui a gente tem A, o Z que é igual a A mais BI, aqui vai ficar menos Z igual a menos A menos BI, tá certo? Então, só troquei também por números aqui embaixo, olha. Substituindo aqui por números também, a gente fica que o A é igual a 4, né? Menos 3i. Isso aqui vai ser o oposto, menos Z, menos 4, mais 3i. Né? O oposto desse aqui é ele sendo com os sinais opostos, né? A operação inversa, no caso. Tá certo? Então, fica atento a isso aí, que é como ocorre esse mecanismo. O simétrico de um número complexo, a gente já sabe que o simétrico do número complexo também a gente vai estar usando o mesmo valor, apenas trocando aí as letras por número aí, né? Ó, 4 mais 3i, o seu simétrico vai ser menos 4 mais 3i. Ele é quase que o oposto, né? Mudando os sinais apenas da equação. No módulo de um número complexo, acontece o seguinte, você tem que o módulo de Z, né, é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse módulo pode ser chamado de ρ, né, esse símbolozinho aqui, ó, tá certo? Então, a gente vai ter que o quadrado desse módulo aqui, ele pode ser representado dessa forma, 2 tracinhos aí sobre o Z. A gente pegou aqui simplesmente essa raiz e jogou para o lado de cá como
potência, né? Transformamos essa potência em 2 tracinhos e esses 2 traços representou o quadrado de A mais o quadrado de B. Norma de um número complexo, isso aí, tá certo? Vamos para as operações com os números complexos, né? Essa forma algébrica, essa adição aí, olha, você tem que, se você subtrair A mais BI, aliás, subtrair não, adicionar, né? Se você adicionar A mais BI mais C mais DI, a gente separa essa parte literária da parte imaginária, né? E nós vamos ter que A mais B mais D, aqui, ó, coloquei o I em evidência, porque assim está multiplicando o B e o D, né? Então fica dessa forma aí, ó, tá certo? E ainda continuando na operação com os números complexos, a gente agora substitui por números aí, para ver como fica essa adição, né? Eu vou ter que 2 mais menos 3, isso vai ficar dessa forma, olha aqui, ó. Se você pegar o 2 mais da fórmula menos 3, isso vai ser igual a menos 1. E esse menos 4i mais 8i vai ficar menos 4i mais 8i, fica 4i. Então, z mais w vai ficar menos 1 mais 4i, tá certo? Isso aí é uma operação com os números complexos, né? Essa operação é uma adição, né? É uma forma simples aí que se tem de adicionar essa forma de equação aí, como ela aparece aí, tá certo? Muito bem. Ainda nas operações com o número complexos, de forma algébrica, a gente vai conhecer as propriedades da soma. Olha aí o que nós acabamos de fazer e vamos continuar fazendo também, né? Ó, Z mais W vai ser igual a W mais Z, né? A ordem aí não vai mudar nada, a ordem com que aparecem aí na soma, né? Essa comutativa, essa associativa, olha, essa associativa tanto faz você fazer Z mais W mais T, como fazer Z mais W mais T também é uma associativa. E esse elemento neutro, zero, a gente sabe que o zero, né, somado a qualquer valor, vai ser o mesmo valor, não se alterará, né? Z mais W vai ser igual a Z mais W também, mesmo você substituindo ali, ó. Se você pegar esse Z mais W, você joga o W de um lado que está positivo para o outro negativo, né? E o Z de um lado positivo, para o outro lado também, né? A única coisa que tem que se observar aí vai ser o sinal, né? E o módulo, tá bom? Muito bem. Passando para a operação subtração, muda o sinal, a operação é a mesma, né? A gente só vai mudar o sinal aí na hora de subtrair, não é isso? Então, subtraindo, nós vamos ter esse mecanismo aí. Olha, Z menos W vai ser Z mais menos W, né? Então, se você tem essa operação aí de subtração, tem que observar esse mecanismo aqui, ó. Esse mecanismo aqui, tá certo? Ele tem que ser observado. Substituindo os números, como nós temos ali, nós temos 2, né? Esse 2 que vai estar subtraindo menos 3, menos com menos dá mais. Então, 2 mais 3 vai dar esse 5 aqui, ó. 5, que é justamente quando você pega aqui esse 2 mais esse 3 aqui, porque menos com menos vai dar mais, né? Então, 2 mais 3 vai dar 5. Menos, olha, a gente tem aqui o menos da fórmula, né? Ó, 4i. Menos com mais vai dar menos. Então, menos 4, menos 8, 12i. Tá certo aí? Olha como é interessante você ficar atento aos sinais aí, né? A esses jogos de sinais aí. Vamos para a operação com os números complexos, na forma algébrica, agora com a multiplicação. Também não deve ser novidade para ninguém fazer essa operação de multiplicação. Aliás, o nosso próximo assunto já entra em polinômios, né? E quando a gente for trabalhar com esses polinômios, a gente vai estar usando algumas regrinhas que a gente está vendo aqui, né? Por exemplo, se a gente for multiplicar Z vezes W, a gente vai ter
que está pegando essas duas equações e multiplicando uma pela outra, né? Olha como vai ficar aí essa associação no caso aí, né? Ó, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, 2 vezes 8i vai dar 16i, mais 4i vezes menos 3, é menos 4i vezes menos 3, vai dar mais 12i, e menos 4i vezes 8i, isso vai ser igual a 32i ao quadrado, porque tem i, né? E quando multiplica i, também dá i ao quadrado, tá certo? Então, só o que nós fizemos foi multiplicar cada termo de uma equação pelo outro da outra equação, né? Para poder se ter esse resultado aí. Então, z mais w vai ser, na verdade, 26 mais 28i, tá certo? Muito bem, então é isso aí que vai ficar para você aí como o produto dessa multiplicação aí, tá certo? Olha, ainda na multiplicação, a gente tem aí os números complexos, na forma algébrica, a gente tem aí essas propriedades aí da multiplicação também, que como se aplica para as outras propriedades que nós já trabalhamos, também vai se aplicar aqui para os números complexos, né? Você tem z que multiplica w, vai ser a mesma coisa que o w que multiplica o z, isso é uma comutativa, né? Se pegarmos aqui o z que está multiplicando o t que está multiplicando o z e o t, também você pode fazer o z que está multiplicando o w e o t. Isso é uma associativa. E na distributiva, todo mundo multiplica todo mundo. O z multiplica o w, o z multiplica o t, né? E o elemento neutro, na multiplicação, a gente sabe que é 1. Todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo, né? Então, você fazendo z vezes w é a mesma coisa que o z multiplicando o w. Isso a gente lá na frente aqui vai trocar por números para ver como fica esse mecanismo. Olha, o z que multiplica o z, se você tem que z é a mais bi vezes a menos bi. Isso vai ficar a ao quadrado, né? Menos bi ao quadrado, né? Olha, todo mundo aqui é elevado ao quadrado, o a ao quadrado menos b ao quadrado e i ao quadrado, porque essa potência aqui, ela é para o b e ela é também para o i, tá certo? Então, vai ficar todo mundo elevado ao quadrado. Com isso, a gente tem que o i é igual a menos 1, já foi visto lá na frente, né? Então, olha como isso vai ficar. Se o i é menos 1, você vai ter que o quadrado de a mais o quadrado de b é o produto, né, de z que multiplica z, tá certo? Na divisão, ainda seguindo essas operações dos números complexos, na divisão, a gente também usa os critérios também para a divisão também, que foi aprendido até aqui. Olha, se você vai dividir o z pelo w, vai ficar w sobre z, né? Na divisão de frações aí, ó, você faz uma pelo inverso da outra também, né? Ó, o z sobre o w vai ser 2 menos 4i, tá aqui, ó, 2 menos 4i, que é o z, é igual a z, tá aqui o z, 2 menos 4i. E o w, aqui, ó, é ele que tá aqui, é o menos 3 mais 8i. Aqui. Foi o que nós fizemos aqui, multiplicamos pelo w, ó, tá certo? Ó? Então, fica menos 3 menos 8i, menos 3 menos 8i. Isso vai ficar dessa forma, aqui, ó. Olha como vai ficar. Se você só isolar isso aí para multiplicar, fica dessa forma. Está conseguindo observar? Olha, pronto. 2 menos 4i vezes menos 3 menos 8i. E o w embaixo, menos 3 mais 8i,
que multiplica menos 3 menos 8i, né? Com isso, olha, com isso a gente tem que, você vai ter que 9 mais 24i, aí a gente apenas aplicou lá a propriedade e chegou a esses valores aqui, tá certo, pessoal? Então, chegando até esses valores, a gente já corta e elimina o que dá para eliminar, né? E efetua o restante do cálculo, né? Tá certo? Se você pegar o menos 16i mais 12i, isso vai dar menos 4i, menos 4i ao quadrado, né? Menos 4i, vai ficar dessa forma aí, olha. 38 menos 4i, e embaixo fica 73, tá bom? Olha, 73, na verdade, fica embaixo, né? Então, aí, menos 38 sobre 73, menos 4i sobre 73. Vamos para o exercício agora aplicar na prática como acontece isso aí, né? Ó, dividindo o número 16 em duas partes, cujo produto seja 70. Olha como isso vai ficar. A gente tem duas partes, o produto é 70, né? E a gente tem que achar o valor de um para depois calcular o valor do outro. Ou primeiro acha o x para depois achar o y, ou primeiro acha o y para depois achar o x. Vamos isolar o x. O x vai ser igual a 16 menos y, né? Nessa primeira equação. Então, eu posso dizer que 16y, que é igual a x, aqui, ó. Esse 16y aqui é o x. Eu botei ele aqui, o x, ó, que multiplica o y. 16 menos y vezes y é igual a 70. Né? Então, se eu multiplicar aqui y vezes menos y, eu vou ter menos y ao quadrado. E o y multiplicando o 16, eu vou ter 16y. Isso é igual a 70. Tá certo? Destrinchando isso aqui, a gente chega a uma equação do segundo grau, né? Olha, a gente fica com y ao quadrado menos 16 vezes y mais 70. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? A gente vai ter que usar Bhaskara para sair dessa equação aí, olha. Usando Bhaskara, a gente tem quadrado de b, no caso b é menos 16, menos a, né? Menos 4a vezes c, né? Isso aí é a fórmula de Bhaskara, aí, o cálculo do delta, né? Então, o a é 1. Passei aqui, peraí. Então, aqui o a é 1, né? A gente tem aqui que o a é 1, aqui, 1, que é justamente esse y aqui. O c aqui é 70, né? Para quem já está atento à fórmula de Bhaskara, que é o c, ó. E o b, que é o menos 16, ele vai estar elevado ao quadrado. Né? Menos 16 ao quadrado dá 256. Né? Se você fizer 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 70, 280. Repete esse sinal aqui, fica menos 280. Então, nós temos que o delta vai ser 256 menos 280. Delta é igual a menos 24. Tá certo? Olha, achamos aqui o delta igual a menos 24. Tá certo? Muito bem. Vamos para frente. Olha, agora o que acontece? Nós temos que nós achamos aí o delta igual a menos 24. Então, vamos achar as raízes da equação, né? Para poder concluir o que a questão pede. Então, nós temos que menos 16, que é o b, mais ou menos a raiz de 24. Tudo isso é sobre 2a, onde o a é igual a 1. Esse 1 aqui, ó, esse 2 é da fórmula, o 1 é o valor do a. Né? Aqui o a que é 1, que é esse y aqui. O b é o menos 16 e o c é 70. Né? Então, nós temos aqui menos com menos dá mais 16, mais ou menos, raiz de menos 24. Como é que isso vai ficar?
Então, nós temos que 16 mais ou menos raiz de 3 vezes i, né? Corta o 16 com o 2, aí vai ficar 8, né? Então, vai ficar 8 mais ou menos raiz de 6 vezes i. Então, isso aí fica dessa forma aí, ó. Olha como nós achamos aí esses valores e agora é só fazer a substituição. Substituindo no x1, a gente tem que o y vai ser igual a 8 mais ou menos raiz de 6 vezes i, né? O y1, ele vai ser 8 mais ou menos raiz de 6 vezes i. Né? Então, você pega 16 menos 8 menos raiz de 16 vezes i, isso aí vai ser igual. Se você subtrair logo isso aqui, ó, 16 menos 8, isso vai dar 8, né? Essa parte aqui repete, né? Fica 8 menos raiz de 6 vezes i, tá certo? O y2 também aqui, ó, raiz de 6 menos i, também substituindo aqui o 8 fica positivo, olha como isso vai ficar. Então, eu tenho essas duas raízes, 8 mais raiz de 6 vezes i e 8 menos raiz de 6 menos i, tá certo? Isso era tudo para hoje, tá bom? Isso era tudo para essa aula. Agora, eu vou estar aqui aparecendo de volta com vocês, tá bom? Para me despedir e pedir todo o cuidado na hora de você revisar essas informações que você acabou de receber, tá bom? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas não se desespere. Nós vamos ter ainda muita oportunidade para estar voltando a falar nesse assunto. Aliás, vamos falar e fazer exercícios abordando essas propriedades aí que nós trabalhamos agora com esse assunto aí. Tá bom? Fica um forte abraço para você. Até a próxima aula. Tchau. Até logo.